Palavra da Verdade, devocional de 3 de agosto, aprendendo com as calamidades. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, de 1 a 5. As calamidades sempre existiram desde a queda. Seja por desastres naturais, por guerras ou epidemias, elas são resultado do juízo de Deus sobre o mundo caído. A pandemia que assola o mundo hoje nos lembra de que a tragédia não escolhe suas vítimas. Todos estão sujeitos. No texto que lemos, Jesus enfoca a tragédia em seus dois aspectos fundamentais, como resultado da opressão humana nos versos 1 e 2 e como fruto de uma catástrofe natural nos versos 4 e 5. Os ouvintes de Jesus propõem implicitamente uma questão teológica. A tragédia que se abateu sobre os galileus mártires pela mão de um tirano ímpio é consequência direta dos pecados deles? Eram eles mais pecadores do que os galileus que nada sofreram? Ou seja, qual a relação entre pecado e sofrimento? Em sua resposta, Jesus acrescenta uma catástrofe natural à de natureza política, uma torre que desabou esmagando 18 pessoas. Com isso, ele muda o foco e amplia os horizontes da questão. Seu ensino se aplica tanto aos sofrimentos infligidos pelos homens, quanto aos procedentes de tragédias naturais. Em seu discurso, Jesus nos traz alguns ensinamentos sobre a relação entre pecado e sofrimento. A lição central é enfatizada no refrão, nos versos 3 e 5. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Os ensinamentos do Senhor podem ser divididos em dois subtemas. Primeiro ele fala da natureza e extensão do pecado. E depois ele fala sobre a relação entre pecado e tragédia. Quanto à natureza e extensão do pecado, primeiramente, através dos termos que usa em sua resposta, Jesus define o pecado, por um lado, em termos de atos malignos, que são os pecados de comissão. Por outro lado, em termos de deveres não cumpridos também, pecados por omissão. Portanto, o pecado é tanto uma transgressão da lei de Deus quanto uma falta de conformidade com ela. No verso 2, o termo pecadores define o pecado como uma transgressão da lei. No verso 4, a palavra devedores, traduzida por culpados, fala do pecado como uma omissão dos deveres estabelecidos e, portanto, uma dívida contraída para com Deus. Assim, somos transgressores da lei de Deus e devedores dos mandamentos de Deus, porque somos pecadores. Em segundo lugar, Jesus mostra que o pecado é uma condição espiritual universal. Ele ressalta isto de duas maneiras. Primeiro, nas perguntas: pensais que esses galileus eram mais transgressores ou pecadores? Ou cuidais que aqueles 18 eram mais devedores ou culpados? Em ambos os casos, ele responde enfaticamente: não eram, eu vos-lo afirmo. Ele também ensina no refrão que resume: todos igualmente perecereis. Portanto, o ensino claro do Mestre é que todos estão debaixo do juízo divino e todos necessitam de arrependimento. Com frequência atribuímos o mal ao sistema, aos políticos, ao partido, ao governo, mas as palavras de Jesus nos exortam a que vejamos o mal em nosso próprio coração. Quanto à relação entre pecado e calamidade, Jesus destaca pelo menos 5 princípios. Primeiro, as calamidades são lembretes de que vivemos num mundo sob a ira de Deus. Segundo, as vítimas das calamidades não são necessariamente mais pecadoras do que as que sobrevivem. Vocês pensam que os que morrem em tragédias são mais pecadores e mais culpados do que os que sobrevivem? Não. Assim, as tragédias são apenas o sinal de um juízo sob o qual todos vivem. Em terceiro lugar, as calamidades são lembretes de que somos meros mortais. Elas nos confrontam com o fato da nossa finitude. Em quarto lugar, as calamidades são instrumentos de Deus para nos levar ao arrependimento, sem o qual
todos igualmente pereceríamos. E em quinto e último lugar, as calamidades são demonstração da paciência do Senhor para com os vivos. Vemos isto especialmente na parábola da figueira, nos versos 6 a 9. Depois de procurar frutos na figueira por 3 anos, o dono ordena ao viticultor que a corte. Uma figueira levava em média 3 anos para começar a frutificar. O dono certamente veio procurar fruto a primeira vez no 3º ano. Isto significa que já fazia 6 anos ao todo. O viticultor pede mais um ano, o que dá um total de 7, um número emblemático na cultura hebraica que denota plenitude. Isto tudo aponta para a extensão da longanimidade e misericórdia de Deus. É interessante que a parábola não tem um desfecho. Os ouvintes não ficam sabendo se a figueira passou a dar fruto depois de adubada. Portanto, além de ressaltar a paciência de Deus, Jesus quer levar os ouvintes a examinar a própria vida, verificando se tem frutos de arrependimento. Em suma, nosso Senhor está nos mostrando que antes de julgar o Criador pelos seus atos, a tragédia deve nos levar a considerar a nossa condição de humanidade caída vivendo num mundo debaixo da ira de Deus, que está fadado à destruição e ao juízo. Devemos, portanto, ter no coração a oração de Moisés no Salmo 90, dos versos 1 a 12. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? E a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A calamidade nos atinge a todos. Você está preparado para partir e estar com Cristo? Já se arrependeu dos seus pecados e correu para Cristo? Ele prometeu, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. E se você é um pecador convertido e liberto por Cristo, saiba que uma das marcas do genuíno arrependimento é um contínuo e diário arrepender-se diante do Senhor. É o que significa negar-se a si mesmo, dia a dia tomar a cruz e seguir a Jesus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.